Olá pessoal, boa tarde, boa noite já novamente para vocês, não é? Mais um videozinho dando continuidade então à elaboração do nosso projeto. O último vídeo disponibilizado para vocês, a gente montou então, né, a nossa tela, o painel de relatório do cliente, onde nós temos uma tabela, só que essa tabela ainda não está sendo preenchida com os dados de todos os clientes que estão cadastrados na nossa base de dados, no caso na nossa lista. Tudo bem? Então, nesse vídeo a gente vai ver como fazer, então, para realmente colocar os dados dos nossos clientes nessa tabela. Vocês vão ver que é uma coisa bem simples. Então, eu vou mexer aqui no nosso source, né? Eu estou no meu painel relatório cliente, vou para codificação e nessa minha classe, a gente vai fazer o seguinte, eu vou aqui embaixo e a gente vai criar um novo método. Então, eu vou criar aqui um método para preencher a tabela com os dados dos clientes cadastrados. Bem, então, né, vou deixar o meu método público, porque a gente vai ver que esse método vai ter que ser invocado lá na tela principal, antes de de fazer, na verdade, a navegação para essa tela com a tabela. Então, ele vai ser público, ele não precisa retornar nada, e eu vou dar o nome dele aqui de preenche tabela. E não precisa receber nada. Bem, o que a gente vai fazer nesse nosso método? Existe uma classe que tem o nome de Default Table Model, que ela está vinculada, na verdade, ao componente JTable, e é ela que define quais são os dados, na verdade, quais são as linhas que vão estar presentes nessa nossa janela. Tudo bem? Nessa nossa tabela, na verdade. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai fazer esse vínculo entre esse meu Default Table Model com o modelo presente dentro do componente JTable, que na verdade é a nossa tabela visual. Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui uma instância de Default Table Model. Tudo bem? Ele vai dar um probleminha aqui de importação do meu pacotinho, da minha classe, na verdade, né? javax.swing.table.default table model. Vou dar o nome dele aqui de DTM, de Default Table Model. E a minha instância vai estar vinculado com a minha janela, então vou pegar a minha janela, que no meu caso tem o nome aqui de JTable1, tudo bem? Tô vendo até aqui embaixo, então JTable1, que é o nome da minha tabela, ponto, eu vou chamar um método de getModel aqui. Então, com essa linha, a gente está fazendo esse vínculo, né, do modelo, estou pegando o modelo presente dentro do meu componente tabela e fazendo associação com essa minha variável, na verdade, com esse minha instância. Ele está dando um problema aqui, porque a gente precisa fazer, né, forçar com que esse retorno aqui seja desse tipo. Vou até mostrar para vocês, ó, que a própria opção que ele já mostra para mim é fazer uma operação de cast. Vou selecionar essa opção e ele já faz isso para mim automaticamente. Tudo bem? Então, a gente está pegando o modelo vinculado com a nossa tabela. Depois disso, então, antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir que esse meu modelo, eu vou tirar todas as linhas ali presentes, para não ter problema de duplicação de dados da minha tabela. Então, vou modificar o número de linhas, né? Set num rows, vou colocar em 0. Ok? Então, até aqui a gente pegou um modelo associado com o componente tabela, zeramos o número de linhas e agora a gente precisa preencher cada linha com os dados que vão vir lá da minha lista de clientes. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou criar um for. Vou criar um for aqui. E esse meu for vai ter um int i igual a 0 e menor do que quem? Aí era o que a gente estava até conversando na aula de quarta-feira. Nós criamos um controle de cliente que tem os nossos métodos estáticos, então a gente pode fazer a invocação desses métodos sem a necessidade de criar um objeto daquele tipo. Então, eu vou colocar aqui o meu cliente controle ponto get quantidade de clientes. Tudo bem? Então, ele vai andar por cada um dos meus clientes. Com isso e mais. Tudo bem? Então, a gente está fazendo o for da primeira posição até a última posição da minha lista de clientes que estão inseridos na minha tabela.
E essa tabela, lembrando que está definida dentro dessa minha classe cliente controle. A gente não precisou especificar um objeto, um novo objeto aqui, porque esse método definido dentro dessa minha classe cliente controle é um método estático. Então, a gente pode fazer a invocação, a gente pode acessar esse método sem criar um objeto. Tá bem. Então, para cada um desses is, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um cliente, que eu vou chamar de C. Esse meu cliente vai receber justamente, né, daquela minha classe cliente controle, ponto, get, cliente, naquela posição, nessa minha posição i. Tudo bem? Novamente, ele está dando problema porque cliente, porque ele está em outro pacote, né? Então, a gente precisa fazer a importação. Ele não está aparecendo aqui para mim a importação, então, eu vou fazer na mão mesmo. Vou colocar um import aqui. Se a gente der uma olhadinha nos nossos pacotes, é entidades, import em entidades.cliente. Vamos ver se ele parou de dar aí. Prontinho. Bem, então, dentro desse fora, a gente já está conseguindo recuperar o cliente de cada posição. Tendo o cliente de cada posição, a gente consegue acessar os dados desse cliente. E é justamente esses dados que vão compor cada uma das linhas da minha tabela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dizer que do meu modelo, ou seja, da minha instância DTM, eu vou adicionar, mas não é coluna não, eu vou adicionar uma linha, add row. Tudo bem? E aqui, para trabalhar de uma forma assim mais generalista, eu vou definir que eu estou adicionando um novo objeto, só que esse objeto, na verdade, ele é um array, tudo bem? Por quê? Cada linha é composta por 4 campos. É composto pelo campo nome, CPF, telefone e endereço. E a gente precisa especificar isso. Então, é um novo objeto. E esse objeto, vou abrir chaves aqui. Opa. Aqui dentro, eu vou passar, então, os valores que vão ser ligados a cada uma das minhas colunas em cada linha. Então, do meu cliente C, eu quero que seja pego primeiro o nome. Depois, ainda do meu cliente C, eu quero pegar o CPF. Ainda do cliente C, eu quero o telefone. E, por fim, eu quero o endereço. Tudo bem? Então, só para a gente recapitular o que a gente está fazendo nesse método. Nós criamos um método público, que não retorna nada, e tem o nome de preenche tabela. E ele não está recebendo nenhum parâmetro aqui. Dentro dele, a gente criou, então, uma instância de Default Table Model, tudo bem que a gente deu o nome de DTM, poderia ser qualquer outro nome, e nós estamos fazendo o quê? Ligando ele ao modelo presente dentro do nosso componente tabela, que nesse caso tem o nome de JTable1. Na sequência, a gente zerou o número de linhas, então estou apagando todo mundo para preencher de novo, porque eu posso ter alguma atualização no meio do caminho, né? Então, se toda vez eu só for adicionando linhas, pode acontecer de eu colocar dados replicados, referente ao mesmo cliente. Tudo bem? Então, por isso, zerando o número de linhas. Na sequência, para cada um dos clientes presentes na minha lista, então, por isso, nessa quantidade de clientes que a gente está pegando do meu cliente controle, nós estamos obtendo o cliente daquela posição e, na sequência, nós estamos adicionando uma nova linha. E essa linha é composta pelo nome do cliente, CPF do cliente, telefone do cliente e endereço do cliente. Tudo bem? Então, já está salvo aqui. Mas se a gente colocar para rodar nesse formato, deixa eu mostrar para vocês. A gente colocou para rodar. Vou colocar aqui, vou fazer um cadastro rapidinho. Essa é a Ana. Os dados dela é tudo só para a gente fazer um teste. Então, cadastrei. Cadastrar e relatório de cliente. Não está funcionando. Por que isso? Porque a gente não chamou o método para preencher a nossa tabela, né? Para preencher com as linhas ainda no nosso sistema.
Para isso, eu vou voltar então na nossa tela principal e no código, quando a gente está fazendo a invocação, né, chamando esse evento aqui, ação, item menu, relatório cliente, antes de a gente modificar o conteúdo dessa minha janela, a gente vai fazer o seguinte: do meu painel de relatório do cliente, nós vamos chamar o método preenche tabela. Tudo bem? Então, agora a gente coloca para executar e vamos lá, cadastro cliente. Vou fazer o teste aqui. Cadastrar e relatório, prontinho. Agora nós temos então os dados do cliente cadastrado. Se eu voltar ainda para o meu cadastrar cliente, está faltando, eu vou fechar só um minutinho aqui, porque lá na minha página de cadastro do cliente, quando eu coloquei o comentário de um segmento, a gente acabou tirando ainda o limpar campo, era só esse pedacinho. Então, novamente, vou executar. Se a gente for no relatório, eu ainda não tenho nenhum cliente cadastrado. Então, vamos lá cadastrar cliente. Vou cadastrar aqui a Joyce. Colocar só quaisquer dados aqui, só para a gente fazer teste. Então, o cliente foi cadastrado com sucesso, ele já limpou os campos para mim. Vou colocar aqui o professor Rafael também. Cadastrar, ok. Então, por enquanto, nós temos 2 clientes. Se a gente vir aqui no relatório, prontinho. Nós temos, então, a Joyce, nós temos o Rafael. Se a gente colocar agora a Ana, vamos colocar a Ana, só para a gente verificar se realmente está funcionando. Para cadastrar, fez o cadastro e novamente. E percebam, então, a importância, né, de a gente sempre estar zerando as linhas para depois preencher com todos os dados. É justamente para que a gente não tenha dados replicados. Tudo bem? Deixa eu fazer o teste com vocês, que caso na nossa tela, eu vou colocar como comentário aqui essa definição de números de linhas em 0. Vou colocar para executar novamente. Então, na primeira verificação, eu não tenho nenhum cliente cadastrado, a minha tabela está vazia. Vou cadastrar aqui a Maria, com os dados da Maria, cadastrei, ok? Indo para relatório, olha só, eu já tinha por padrão 3 linhas aqui presentes e essas minhas linhas estavam vazias, e aí veio a Maria. Ainda, vou fazer só mais um cadastro para vocês verem, tem o João, cadastrar, ok, e novamente, então olha só, os dados da Maria aqui estão duplicados e não é o que a gente quer, tudo bem? Então, não se esqueçam de colocar para zerar o número de linhas para depois começar a preencher então a nossa tabela, tudo bem? Então, com isso, a gente conseguiu montar um painel com a apresentação de uma tabela. Agora a gente conseguiu também preencher a nossa tabela com os dados de todos os clientes cadastrados, né, de uma forma dinâmica, conforme a gente vai cadastrando. Se a gente volta no relatório, nós temos então agora essa verificação, né, essa listagem na verdade, e tá faltando então pra gente fazer as operações de editar um contato, editar um cliente e deletar também, tudo bem? Mas eu vou parar por aqui e no nosso próximo vídeo a gente dá continuidade com as operações de editar e deletar um contato de cliente.